Bom dia a todos. Eu quero estudar com vocês a palavra de Deus nesta manhã. O fechamento do livro de Josué. Eu estudei do capítulo 18 ao 24. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho da palavra de Deus. O capítulo 18 fala sobre o tabernáculo levantado em Siló. Então, nós vemos aqui o tabernáculo foi levantado através de Josué o tabernáculo. Nós temos a herança de Benjamim. Nós vemos que Benjamim é da região norte de Israel. O capítulo 19 fala a herança de Simeão. No capítulo 20 fala sobre as cidades especiais são poupadas. Estabelece a cidade de refúgio, que nós vemos contra os inimigos que atacaram, né? Ali era a cidade de refúgio, era uma cidade de proteção. No capítulo 21 de Josué, fala a cidade da tribo de Levi. Nós vemos que da tribo de Levi são aqueles, né, que levavam a Arca da Aliança, né, os levitas. No capítulo 22 de Josué, fala as tribos de Cisjordânia retornaram para as casas. Josué abençoa e manda para suas casas as duas meias tribos. Então nós vemos as tribos de Manassés, de Efraim. No capítulo 23 fala a despedida de Josué. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Que nós vemos que os estatutos, juízes, né? Nós vemos que Moisés também foi a mesma coisa. Ensinou o povo de Israel a obedecer a palavra de Deus. Nós vemos que o povo estava adorando a outros deuses, os deuses minúsculos, né? Não Deus maiúsculo, mas um Deus minúsculo. Então, Josué estava exortando ao povo a poder entrar na terra, prometer a terra de Canaã. Eles tinham que obedecer a Deus e adorar a Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus maiúsculo. No capítulo 24, fala, Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Nós vemos aqui, amados irmãos, que Josué faz de novo um concerto com o povo. Então ele estava ainda fazendo com o povo um novo concerto, né? Para que o povo obedecesse, né, os estatutos. Então nós vemos que eles obedeceram. Aqui fala a pedra do testemunho. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E todos uma grande pedra ergueu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. A morte de Josué e Eleazar. Nós vemos que Josué, ele viveu 10 anos a menos de Moisés. Moisés viveu 120 anos. Josué viveu 110 anos. Então, amados irmãos, e aqui fala, também enterraram em Siquém. Então, ele foi enterrado em Siquém, tanto ele como Eleazar. Então, amados irmãos, terminei hoje o livro de Josué. Amanhã nós vamos começar o livro de Juízes, a qual foi escrito por Samuel. Então, amados irmãos, vamos fazer aqui uma revisão do estudo que nós estudamos. No livro de Gênesis, nós falamos sobre a criação. Nós vemos que Deus, antes de existir o mundo, ele já existia. Nós vemos que Deus criou primeiramente o homem e fez o homem do pó da terra. Nós vemos que era um boneco sem vida e Deus soprou naquele boneco o fôlego da vida e fez alma vivente. Nós vemos que através disso foi o primeiro homem Adão. Nós vemos, amados queridos irmãos, que depois disso antes de formar a mulher, ele tirou uma das costelas de Adão, fez a cirurgia plástica e tirou uma das costelas de Adão e fez a mulher, a Eva. Nós vemos que no capítulo 3 de Gênesis fala sobre a primeira queda do homem e da mulher. Nós vemos que primeiramente foi a mulher que caiu. Nós vemos que a Eva, a serpente simbolizava Satanás. Nós vemos que Satanás enganou a Eva. Ela comeu aquele fruto e passou para o seu marido, Adão. A Bíblia não fala o fruto se é maçã ou outra fruta.
mas alguns entendem que é a maçã. No capítulo 4 fala primeiro o homicídio de Caim e Abel. Nós vemos que Caim matou Abel. Nós vemos que no capítulo 5 fala a genealogia de Sete. No capítulo 6 fala a corrupção do gênero humano, a qual o homem caiu. No capítulo 7, Gênesis fala sobre o dilúvio. Nós vemos, amados queridos irmãos, que Deus falou com Noé para falar com o povo que aí havia o dilúvio 40 dias e 40 noites. O povo não acreditou. Todos eles morreram e foi salvo só Noé e a sua família e os animais. No mesmo livro de Gênesis, nós vemos que sobre a história de Esaú, e que Esaú enganou, né? Enganou o seu próprio irmão. Esaú não, Jacó. Perdão, querido, Jacó. Jacó enganou seu próprio irmão Esaú com prato de lentilhas. Nós vemos também, queridos amados irmãos, que José, ele foi humilhado através de seus irmãos, foi jogado num poço. E ali foi vendido pelos seus irmãos. Ele ficou como escravo. Nós vemos que ele interpretou os sonhos do padeiro. Nós vemos que o povo não sabia qual é intérprete para o faraó. Nós vemos que ele interpretou todos os sonhos. Tudo que Deus falou para ele já tinha acontecido. E nós vemos que Deus exaltou José. José foi governador do Egito. No livro de Êxodo, nós estudamos sobre a saída do povo de Israel. Nós vemos que Deus falou para Moisés e Arão para falar com Moisés. Falar com Moisés não, com Faraó, para libertar o povo de Israel. E nós vemos que Faraó estava com o coração endurecido e não libertou o povo de Israel. Então Deus enviou 10 pragas, a morte dos primogênitos. E morreu um dos filhos dele. E nós vemos que ele acreditou que Deus tinha falado com Moisés, aí ele libertou o povo de Israel. E o povo de Israel peregrinou 40 dias no deserto. E eles estavam reclamando, lá no Egito nós tínhamos tudo, aqui não temos nada. Mas nós vemos que Deus proveu tudo para eles. Proveu o maná para eles, o pão. Nós vemos que Deus proveu a água, até a água Deus proveu para eles lá no deserto. Um lugar que não tinha nada. E nós vemos, amados queridos irmãos, no livro de Levítico, Deus mostrou para Moisés para levantar o tabernáculo. Nós vemos cada peça, o altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, a mesa da preposição e a arca da aliança. Nós vemos, amados queridos irmãos, que o papel do sacerdote, nós vemos que o povo levava oferta. E aquela oferta é apresentada o animal a Deus. Então o sacerdote apresentava a Deus aquele animal. E nós vemos, amados queridos irmãos, que quando ele orava, apresentava aquele animal a Deus, ele era imolado. Então aquele pecado que o povo cometia, nós vemos que aquele cheiro sair do animal, chegava até as narinas do nosso Deus, o cheiro suave. E o pecado do povo era perdoado. Nós vemos, amados queridos irmãos. Então no livro de Números nós estudamos sobre a numeração das tribos de Benjamim e de Judá. E no livro de Deuteronômio estudamos sobre as leis. Nós vemos que Deuteronômio capítulo 5 fala sobre as leis. Em Êxodo 20 também fala sobre as leis, a repetição das leis. E em Josué nós estudamos sobre a tribo de Manassés, de Efraim. Nós vemos que foi distribuída a herança entre as tribos de Levita, das tribos tanto do norte e do sul. Nós vemos do norte foi da casa de Josué, da casa de Josué. Nós vemos que foi distribuída as heranças, né? As terras. Nós vemos que entrou na terra prometida só foi Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Então, amados queridos irmãos, a gente não lembra tudo, mas algumas coisas nós lembramos, aquilo que nós estudamos. Então, amanhã nós vamos começar o livro de Juízes, nós vamos estudar sobre Juízes. Nós vemos que o último juiz foi Samuel. Samuel, ele foi o último juiz do livro de Juízes. Então, nós vemos quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel. Então, amados queridos irmãos, isso tem me ajudado espiritualmente, a palavra de Deus tem me edificado, tem me ajudado
não só material, mas também como espiritual. Eu tenho mais vontade de estar na casa do Senhor, tenho vontade de mais estar indo na igreja, porque, amados irmãos, a palavra de Deus também é um alimento espiritual para a nossa alma. Quando nós alimentamos fisicamente, nós alimentamos de manhã o pão e o café, no almoço nós almoçamos, na janta nós comemos também. Então, nossa alma também precisa se alimentar da palavra de Deus. Esse aqui, ó, a palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Nós vemos que a palavra de Deus, queridos, ela é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Então, amado, queridos irmãos, não esqueça de estudar a palavra de Deus. Se você tem tempo, lê a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você vence a carne, vence o mundo, vence o mal. Nós vemos que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os princípios e potestades do ar, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta, amados irmãos, não é na carne. Nossa luta é contra os inimigos que nos afrontam. Então, por isso, quando você tem a palavra de Deus, que é a armadura, que é a Bíblia, você consegue vencer o mal. Então, uma delas é a armadura. É a armadura de Deus, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós vemos que tem várias armaduras, a oração, o jejum. Então, amados queridos irmãos, eu quero que os irmãos aí nos ajudem compartilhando para outras pessoas também estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos.